Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do ATE à distância do projeto Bahia Produtiva. Tainã, ela vai trazer algumas dicas nessa videoaula de como você fazer o manejo correto, extrativista do licuri. Então, essa é uma palmeira que traz grande produção na nossa região. E Tainã, ela vai mostrar a você como fazer o manejo correto da palmeira, o manejo produtivo e o manejo correto, né, de como você manusear o licuri. Olá a todos e todas, eu me chamo Tainã, sou técnica em agropecuária da Fundação de Apoio à Agricultura Familiar do Semiárido da Bahia. Vamos falar hoje na nossa videoaula sobre manejo, né, do extrativismo sustentável da palmeira licuri. Então, você agricultor que é extrativista, que é coletor, né, da palmeira licuri, vem conosco nessa videoaula. Iremos tirar dúvidas e esclarecer muito sobre os manejos adequados aí, sustentáveis, para trabalharmos aí respeitando o meio ambiente e a palmeira licuri. Então, assim, a ocorrência da nossa palmeira, né, é uma palmeira nativa, né, de predominância aqui na região da Caatinga, né? Encontra-se em maior quantidade aqui na região, desde Minas Gerais, né, o norte do estado de Minas até o sul de Pernambuco, ocupando aí a parte central da Bahia, né, como o estado de Sergipe e Alagoas, abrangendo aí em maior predominância a vegetação de Caatinga e também chegando a penetrar aí no Cerrado e na Restinga, né? Então, assim, nós temos aí uma palmeira super adaptada à nossa região, né, que vem aí se destacando dentro das nossas floras, né, das nossas plantas nativas. O nome científico da nossa palmeira é Aciagrus coronata, né? Nome popular conhecido aí como licuri, aqui na nossa região do território da bacia. Nós temos aí bastante conhecida como licuri. Em outras regiões nós temos outros nomes populares, como coco cabeçudo, coquinho, dicuri, adicuri. É uma palmeira de porte pequeno e médio, né, podendo chegar aí até 12 metros, entre 10 e 12 metros de altura, e ter aí em torno de 20 a 40 centímetros de diâmetro de caule. Nós temos aí uma palmeira de grande importância, né, para a região semiárida, por produzir frutos, né, o ano todo, em especial aí nos períodos de escassez de alimento. Devido aí às estiagens na Caatinga, é frequente a presença do licuri nas regiões aí secas, né, e áridas da nossa região de Caatinga, do nosso clima, mas também ela ocorre em solos de boa fertilidade. Então, lógico que nas regiões as quais o solo possui maior fertilidade, a produção também será maior. Nós temos aí a composição da nossa palmeira. Nós temos as folhas, né? A folha é conhecida como palha do licuri, né? Nós temos aí a palha, o limbo, né, foliar. Nós temos o talo, né, compondo a folha, e nós temos a capemba. As folhas, elas sempre surgem aí de forma continuada na parte mais alta do centro da copa, né? Sempre com 5 fileiras em sequência de espiral, né? O talo ou pecíolo foliar é comprido, né, e tem a formação fibrosa semelhante a espinhos ao longo das suas margens. Então nós temos aí a folha sempre na copa, né, sempre do ponto mais alto da palmeira, projetando as suas folhas jovens, né? Nós temos aí flores, né, bem amareladas, né, flores amarelo e pequenas, né, que possuem aí inflorescência, né, com flores dos dois sexos, né? E os cachos, eles medem de 40 a 60 centímetros e são encaixados entre as folhas. Então, esses cachos são ramificados, agrupados, né?
e protegidos por uma capemba ou conca, como o agricultor conhece, né? E são visitados aí por diversos polinizadores, né? Nós temos o fruto, os cachos de licuri com 30 a 40 centímetros de comprimento, tem uma média aí de 1.350 coquinhos, isso varia de região para região, né? Cada coquinho ele possui em torno de 2 a 3 centímetros de diâmetro, né? Eles possuem aí em torno de 2 a 3 centímetros de comprimento e 1,5 centímetros de diâmetro. Então nós temos aí um fruto, né, característico do licuri, né, com aparência que só o fruto do licuri possui. Uma estrutura aí da casca, né, aquela película que recobre o fruto, que é chamado de casca ou exocarpo. Dentro dessa película nós temos aí a polpa desse fruto, né, ou chamado aí de mesocarpo, que é aquela parte mais fibrosa da polpa, né? E nós temos o endocarpo, que é aquela parte da casca aí utilizada, né, para fazer artesanato e muitas outras coisas, né? E dentro daquela casca mais dura nós temos a amêndoa, né? Nós temos o embrião, nós temos a semente ou endosperma aí, conhecido muito por bago. Então, a estrutura do nosso fruto, né, de proteção do embrião, né, essa estrutura mais dura, mais resistente, é exatamente para proteger o embrião que está lá dentro, que é a amêndoa. É uma amêndoa rica em ferro, né, possui cobre, magnésio, zinco, manganês, sais minerais, provitamina A e beta-caroteno, bastante conhecida, popularmente conhecida como bago de licuri. Os agricultores aí já consumiam desde os nossos ancestrais. Consumo da amêndoa do licuri tem trazido muita saúde e vitalidade para as famílias. Consumo, né, desse alimento saudável tem aí um destaque no sabor, em pratos típicos, né? Quem já comeu conhece. Período de floração da nossa palmeira e produção de coquinhos, né? A idade média de produção são 6 anos, né? Então, uma palmeira jovem, ela começa a colocar a primeira produção dela, primeiro cacho do licuri com 6 anos aproximadamente. Isso varia se a gente teve aí um período chuvoso, se a gente teve menos estiagem, para a gente conseguir alcançar aí o primeiro cacho com 6 anos. Nós temos uma produção média que pode chegar até 4.000 quilos de coquinho por hectare, aí, com uma densidade variando entre 20 e 40 pés de licuris adultos e produtivos, né? Período de maior produção nossa aqui é no período de verão, com as chuvas de trovada aí, que ocorre de dezembro a março. Então nós temos aí uma produção bem satisfatória do nosso licurizeiro. A importância socioeconômica, cultural e ecológica do licurizeiro é grande, né, para as nossas famílias, né? Muitas relatam aí ter sustentado os seus filhos, né, comprado seus móveis, né, construído suas residências com o dinheiro do beneficiamento do licuri. Então, a importância socioeconômica, cultural e ecológica do licurizeiro é muito dentro da região semiárida. Nós temos aí raízes, caules e todas as partes das folhas, né, tanto a bainha quanto os talos, a palha, né, as fibras, os talinhos, as ceras dos folíolos e as capembas, né? Nós temos todo o coquinho, a polpa, o endocarpo e a amêndoa. Nós temos aí o uso também fitoterápico da água leitosa do coco verde, né? Também aí muito comum, utilizada como colírio, né, no uso fitoterápico. Muitas comidas típicas, né, preparadas com leite das amêndoas, aí que vai dos arroz doce, né, a cocadas,
a muitas comidas saborosas com o uso do leite e da amêndoa, né? Os frutos aí servem de alimento para os animais silvestres, né? As flores aí são alimento aí para os insetos, né? Inflorescência com grande quantidade de pólen, aí atrai muito inseto, tanto das abelhas nativas, as africanizadas, as vespas, né? Grande quantidade de insetos polinizam, visitam essa flor e alimentam toda a biodiversidade existente na região. Nós temos aí uma legislação específica, né? A instrução normativa de número 191 do IBAMA, editada aí em 24 de nove de 2008, objetivou aí proibir o corte e normatizar as atividades extrativas para fins de assegurar o uso sustentável dos recursos da palmeira licuri. A mesma normativa estabelece aí critérios de coleta nas áreas de ocorrência da arara azul de Lear, na região nordeste da Bahia, para garantir aí a permanência da ave ameaçada de extinção, liberando aí a exploração de frutos, né, de folhas, de cera e óleo, proibindo aí o corte da palmeira. Nós temos aí decretos municipais, vários municípios do nosso território da bacia aí possuem aí decretos proibindo o corte da palmeira, assegurando a permanência, a preservação e conservação da nossa palmeira na nossa região semiárida. Então, a primeira coisa para a gente começar trabalhando aí o manejo sustentável, né, da palmeira licuri, a etapa inicial é o reconhecimento geral da área de coleta. É quando nós estudamos bem a área e nos preparamos para ter aí boa produção. Por exemplo, podemos escolher as palmeiras, arrumar os caminhos, fazer o desenho da área para que tudo fique bem planejado, né? Todo esse preparo ajuda na boa coleta, né? E evita acidentes de trabalho. Então é importante que os agricultores façam o reconhecimento geral da área, né? Antes da coleta aí, faça aí o mapa da área, né? Dê uma visitada nessa área de coleta e faça o desenho dessa área, né? Nós podemos ter aí um desenho importante para o reconhecimento da área, né? Esse mapa é uma importante iniciativa de como essa área pode ser manejada e é importante para assegurar uma boa produtividade, né? Por isso nós procuramos conhecer bem a área, né? E planejar como serão as nossas atividades nessa área de coleta, né? De forma rápida e segura. Então, assim, conhecendo os solos, os rios, os riachos, as fontes de água, né? Conhecendo aí parte da flora que vive ali em conjunto com o licurizeiro, né? Tentando preservar essa flora, conhecendo também, podendo conservar os animais selvagens da área. Então, tudo isso a gente faz aí quando a gente dá uma caminhada e realiza logo em seguida o desenho, né, que a gente chama de mapa da área de coleta. Antes da gente coletar, é sempre bom a gente planejar cada etapa, né? Então, o planejamento da coleta é importante. Onde iremos coletar, né? Quando iremos coletar, quantas vezes vamos coletar. Então, tudo isso é importante a gente responder, né? E compreender melhor o objetivo da coleta, né? Ao planejarmos, nós economizamos tempo, recursos também e evitamos aí acidentes, né? Preparamos os caminhos e realizamos aí os cuidados com a manutenção do licurizal. Também preparamos os EPIs, né? O material aí, todas as ferramentas que a gente vai utilizar durante a coleta, né? O plano de coleta é importante, né? Porque
Em cada safra é importante que a gente escolha as plantas que iremos coletar, né? E quais manteremos sem coleta para renovação do licurizal. Um bom plano de coleta deve conter aí pelo menos as seguintes informações: identificação e localização da área de coleta. Iremos aí definir as palmeiras produtivas, né? Iremos produzir aí um calendário de coleta, estabelecendo aí os períodos e as quantidades de coleta por ano. Iremos também escolher áreas que não serão feitas as coletas. Iremos listar as pessoas ou grupos que farão coleta na área. Iremos definir os caminhos de acesso para que se estabeleça uma única trilha para várias coletas, né? Então, o plano de coleta ela estabelece aí vários pontos importantes, né? Principalmente quando a gente faz uma coleta em grupo, né? Para a gente evitar aí a gente está cometendo erros durante a coleta. Então, a gente define o plano de coleta e de forma coletiva aí dissemina as informações para que todos que irão participar da coleta estejam cientes do que deve ser realizado durante a coleta, né? Por exemplo, aí a gente definir palmeiras que a gente não irá fazer coleta naquele período porque estão no processo de recuperação ou que são palmeiras jovens, né? Então tudo isso a gente estabelece aí no plano de coleta. Ao sair de casa para fazer a coleta do seu licuri, lembre sempre de estar protegido, né? Usar os EPIs, né? Luva, calça blusa de manga longa, chapéu, né? Levar um podão, levar um balde, levar uma carroça para estar colocando os frutos maduros colhidos. Lembrando que os licuris, né, que a gente seleciona para alimentação animal ou para a área de cosméticos, deve ficar separado da área de secagem dos licuris para alimentação humana, né, para não haver contaminação aí por licuri, né, de baixa qualidade. Outra coisa importante é as nossas áreas de coleta, elas serem estudadas, né? A gente iniciar com a contagem das palmeiras, se possível, né? Para a gente ter uma quantidade, né, de fruto coletado por ano em hectares, pela quantidade também de palmeira presente na área. O ideal é que a gente estude um pouco a nossa produção. A gente não tem o hábito de registrar os nossos dados de colheita, né? Então já pensou, Dona Maria fez uma colheita de 60 toneladas em sua área de coleta. Isso é importante, é um dado específico daquela família. É ideal que as famílias tenham o hábito de registrar, né, a sua colheita. Saber quanto produziu naquele ano e estimar a produção do ano seguinte. Lógico, a gente vai ter uma possibilidade de estimativa da quantidade de fruto, de amêndoa que a gente vai colher no ano seguinte. Mas isso depende também, né, dos nossos fatores climáticos, da nossa chuva, né, do quanto que choveu naquela região, né? Então a gente sabe mais ou menos quanto a gente vai ter de colheita, né, no ano seguinte. Então, se possível, marque suas palmeiras, né? Passe uma tintinha, numere suas palmeiras, coloque uma etiquetinha, né, com um material que não seja de fácil degradação, para a gente ter registrado a quantidade de palmeira que a gente tem nas áreas de coleta. A coleta dos frutos deve ser feita da seguinte forma: nunca coletar uma quantidade de cachos maior do que se precisa, né? Pois são muitos os animais silvestres que se alimentam da polpa madura e das amêndoas do licuri. Os cachos somente devem ser coletados quando os copinhos estiverem inchados ou maduros, pois quando ainda estão verdes, as amêndoas ainda não estão formadas, contendo apenas o material leitoso e menos nutritivo.
Nunca devemos coletar mais da metade da quantidade de cachos de coquinhos de qualquer licorizeiro para não afetar aí na alimentação dos animais silvestres, né? E para garantir aí a germinação de novas mudas e garantir também que ela se desenvolva, né? O próximo passo na área de coleta é a gente identificar aí áreas de ocorrência aí da ararinha azul de Lear, que pode ser realizadas a coleta dos cachos maduros, até que sejam produzidas informações científicas a respeito. Então, nas áreas de ocorrência da arara azul, a gente só pode estar coletando aí os cachos maduros. A coleta de folhas deve ser realizada com muito cuidado, né, para não danificar o olho da palmeira. E durante a coleta, não danificar a inflorescência, que é o arrozinho ou busa do licorizeiro. Então, esses pontos são importantíssimos a gente ter consciência no momento da coleta. Para realizarmos uma coleta com consciência, né, com menos devastação e menos degradação ao meio ambiente e à palmeira licuri. Nós temos aí a coleta das folhas, né, ou palhas também, que é importante a gente ter em mente, né, quais são os princípios de manejo, né? Então é desejável que a gente colha somente folhas de licorizeiros adultos, né, que já estejam em fase reprodutiva, que tenham muitas folhas novas, verdes e maduras, né? No caso de utilizarmos aí as folhas inteiras para construir paredes, divisórias, né, de palha, esteira, tapete, boca-pio, cesto, leque, abanadores de fogo, que são muitos artesanatos populares aqui na nossa região da Bacia do Jacuípe, nós devemos colher aí apenas folhas já abertas, né, folhas que já estejam maduras, né? E aí a gente essas folhas elas precisam não estar endurecida e não estar quebradiça. Então, a sempre colher para os artesanatos aí de palha, os tapetes, os bocapios, cestos, as folhas já abertas. Para fazermos aí vassoura, espanadores de teto, utilizamos aí os folíolos inteiros, né? Não despelados e desfiados. Deve-se colher apenas as folhas novas, ou seja, o segundo ou terceiro olho, nunca colher aí o primeiro olho, né? Dessas folhas também se fazem muito artesanato, aí utensílio doméstico, chapéus para proteção individual. Então nunca devemos colher aí o primeiro olho, sempre devemos colher apenas um. Nós temos aí o primeiro, o segundo e o terceiro olho, sempre colhermos apenas um, evitando colher o primeiro. Nunca colher mais da metade do total das folhas de qualquer licorizeiro ou mais de uma folha jovem. É importante ressaltar. Não devemos coletar folhas jovens e maduras ao mesmo tempo, né? As folhas jovens nós devemos coletar em uma época, as folhas maduras em outra época. Nunca coletar aí folhas jovens e maduras ao mesmo tempo. A coleta das folhas do mesmo licorizeiro só pode ser repetida a cada 60 dias. E se for possível, aí num prazo de 90 dias. Então, assim, para os artesãos, né, para o pessoal que utiliza aí partes da folha do licorizeiro para a produção dos seus artesanatos, geração de renda, precisa conhecer, né, quais são aí os princípios para a coleta das folhas, para a gente garantir aí a conservação e a preservação dos nossos licorizais. Está gostando da nossa videoaula? Então, na nossa próxima videoaula, vamos falar sobre o planejamento produtivo, como você fazer o armazenamento correto do licuri, beneficiamento do fruto do licuri, né, e manejo produtivo. Acompanhe Tainã e suas dicas.